textos mais fortes para falar da divindade de Jesus. É João capítulo 1, versículo 1, que diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. É claro, ele era Deus. Aí, de novo, eu peço licença com muito respeito para me dirigir às testemunhas de Jeová, que eu sei que pensam diferente. Na Bíblia deles, na tradução Novo Mundo, está assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus. E ainda põe com letra minúscula. De novo, eu digo que é difícil aceitar isso, porque se Jesus é um Deus menor, aí é politeísmo. Então, muitas vezes, alguns irmãos das Testemunhas de Jeová nos acusam de politeísmo por causa da Trindade, mas com todo o respeito, eu acho que quem está praticando politeísmo são vocês. Porque se você fala que Jesus é um Deus menor e que existe Deus Pai, Deus maior e Jesus o Deus menor, então existem dois deuses. Se tem dois deuses, já virou politeísmo. Politeísmo é no mínimo dois deuses. Tá certo? A Trindade não diz que são dois deuses, é um Deus e duas pessoas. E a tradução, o verbo é um Deus, não se justifica. O argumento que é usado para traduzir o verbo é um Deus é que em grego, quando você quer dizer uma casa específica, uma coisa específica, você coloca o artigo definido. Então, por exemplo, a palavra casa em grego é oikos. Oikos. Se eu quero dizer uma casa qualquer, eu digo oikos. Mas se eu quero dizer a casa específica, é ro oikos. Tá certo? Por exemplo, se eu quero dizer um vinho qualquer, oinos, mas se eu quero dizer, não, é esse vinho específico, eu tô falando de um vinho, aí você é ro oinos. Tá bom? E assim por diante. Eu vou dar vários outros exemplos. Aí quando você vai no original grego, eu vou colocar aqui e vou ajudar vocês a entenderem. Tá assim, ó. Enarrenrologos. No princípio, ou em princípio, era o verbo, rologos, o verbo. Kai rologos e o verbo em pros tonteon. Estava em pros junto tonteon, junto com o Deus. Kai theos, aí não tem o artigo. En ro logos, era o verbo. Então, num primeiro momento, parece que as testemunhas de Jeová estão corretas. No princípio era o verbo, e o verbo estava com o Deus, e um Deus era o verbo. Só que a questão que nós devemos ter clara aqui, que esse texto, nós temos não sei se eu coloquei mais um slide aqui, existe uma regra que é chamada em grego a regra de Colwell, que eu vou definir para vocês, um predicativo nominativo indefinido que precede o verbo copulativo ser, geralmente omite o artigo. Isso não o torna indefinido, ou seja, um Deus. Você não entendeu nada dessa regra? Vai ficar fácil você entender aqui, ó. João capítulo 4, versículo 24, em grego está assim: pneuma ho theos. Deus é espírito. E não está Deus é um espírito. E não tem o artigo definido antes da palavra pneuma. De novo também em João capítulo 8, verso 44. Pseustes estin, ele é mentiroso. Antes da palavra pseustes, também não tem o verbo, não tem o artigo definido. E você não traduz, ele é um mentiroso. Ele é mentiroso. Deus é espírito, não Deus é um espírito. Então, essas duas passagens mostram que você pode traduzir o verbo era Deus de maneira definida, mesmo que o original grego não tenha o artigo. Tá certo? Agora, o mais importante entendermos de tudo isso é que o que nós sabemos da Trindade é o que está revelado na Bíblia. O que passar disso já vira especulação. O que passar do que é revelado na Bíblia é especulação, certo, professor? Concordamos plenamente. Eu gostei dessa parte da sua aula. Pois bem, vamos avaliar o que ele disse sobre o primeiro versículo de João. Para quem nunca ouviu falar, existe algo chamado Regra de Colwell, proposta em 1933, e que fala sobre como o artigo definido funciona no grego. Alguns trinitários usam isso para dizer que João 1 deve ser traduzido "a palavra era Deus" e ponto final. Só que tem um detalhe. Até mesmo estudiosos principiantes reconhecem que essa suposta regra não obriga a tradução definida. Depende do contexto. Isso já é algo refutado há tempos.
No próprio Evangelho de João encontramos a mesma estrutura gramatical de João 1:1. E eles inserem o artigo indefinido no versículo. E agora, professor? Em João 4:19 e capítulo 9, versículo 17, os tradutores inseriram o artigo indefinido Veja, um profeta. Em João 6, versículo 70 também. Veja, um caluniador. Isso mostra que essa construção gramatical de João, capítulo 1, versículo 1, ou seja, um predicativo nominativo anartro pré-verbal, pode perfeitamente ser indefinido ou qualitativo. Pode ser traduzido como um Deus ou era divino. Que lástima. A maior prova da onipotência de Jesus não passa de uma má interpretação do texto e de uma forçação de barra da gramática sem fundamento. Novamente, professor, antes de citar as testemunhas de Jeová, por favor, pesquise melhor. Vamos ver mais detalhes. Nesse texto, João faz algo muito intencional no versículo. Na parte B, quando fala do Deus com quem o verbo, ou o logos, estava, ele usa o artigo definido no grego. Na parte C, quando descreve o logos, ele tira o artigo. Ou seja, o logos não é o mesmo Deus com quem estava, mas continua sendo um ser divino. E é aqui que o raciocínio trinitário tropeça. Como o logos que estava com o Deus era o mesmo Deus com quem estava. Lógico que o professor vai falar que é um mistério, mas como nós vimos, isso não é um mistério, é uma contradição lógica. Vamos ao versículo 18 de João capítulo 1. Vamos ler. Nenhum homem jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está junto ao seio do Pai, é quem o tem explicado. Agora me responda, professor. O Deus que nunca foi visto é o Pai? Sim. O Deus que nunca foi visto é o Filho? Não. O Deus unigênito é o Pai? Não. O Deus unigênito é o Filho? Sim. Logo, o Filho não faz parte do mesmo ser que o Pai. Um é o Deus onipotente. O outro é um ser divino, mas unigênito, um ser gerado. Fim da linha, professor. E aqui chegamos à parte final da nossa refutação ao vídeo do arqueólogo e teólogo adventista Rodrigo Silva. Ao longo dessa análise, vimos que nenhum dos textos apresentados como provas da Trindade realmente sustentam essa doutrina. No máximo, sustentam interpretações subjetivas, que só funcionam se a pessoa já acreditar na Trindade antes de ler o texto. Vimos que mistério não é contradição. E a doutrina da Trindade não é um mistério. É uma contradição. Vimos que o argumento do Echad é muito ruim, pois o número 1 é absoluto. O substantivo subsequente pode ser composto, mas depende do contexto. E no contexto das palavras de Moisés ao povo de Israel é claro. Trata-se de mostrar que Deus, o Pai, é o único Deus a ser adorado. E Jesus citou esse versículo e atestou ser um Deus único e absoluto, não uma pluralidade. Como vimos, o argumento do Elohim é péssimo, pois homens foram chamados de Elohim, e eles não eram 3 em 1. E por fim, vimos que João capítulo 1 e versículo 1, longe de ensinar igualdade ontológica entre Jesus e o Pai, faz exatamente o oposto. Distingue o Deus Supremo, com quem o Verbo estava, do próprio Verbo. Jesus é apresentado como um ser divino, sim, mas não como o próprio Deus Todo-Poderoso. E já que nos propomos a responder o professor Rodrigo Silva, que citou as testemunhas de Jeová com respeito, eu vou citar o professor e os adventistas do sétimo dia, com todo o respeito também, a responderem 2 questões teológicas básicas. Mas, por favor, sem acionar a carta do mistério como resposta. Combinado? Vamos lá. Pergunta primeira. Nas Escrituras, Jesus recebe todos os seus atributos de Deus, o Pai, antes de vir à Terra, durante seu ministério e depois de voltar ao céu. Mas, por definição, o ser onipotente nunca recebe atributos, porque já é o ser de máxima grandeza desde sempre. Então, professor Rodrigo Silva, se Jesus é essencialmente o ser onipotente, como é possível que ele receba atributos? Pergunta 2. As Escrituras dizem repetidas vezes que Jesus tem um Deus acima de si. Paulo fala, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quase como um refrão em suas cartas apostólicas. Também, o próprio Jesus
disse em João 20:17 que o Deus dele é o mesmo Deus dos discípulos. E em Apocalipse 3:12, já glorificado no céu, Jesus declara 4 vezes que Jeová é o seu Deus. Agora a questão é, Senhor Rodrigo Silva e meus caros adventistas, o ser onipotente pode ter um Deus acima de si? Se não pode, e Jesus tem, como conciliar isso sem recorrer ao famoso "é um mistério"? E aqui fica o desafio, porque no fim, a Bíblia nunca apresenta Jesus como o próprio Deus Todo-Poderoso, mas sempre como o Filho, aquele que recebeu tudo do Pai e que reconhece o Pai como seu Deus. Também a Bíblia nunca apresenta uma trindade como sendo verdadeira. Isso é uma invenção tardia. Precisa de muito malabarismo para defender isso, professor. Mas uma coisa a gente aprendeu bem na sua aula, professor Rodrigo Silva. Vejamos.